Opa, tudo bom? Se você chegou até aqui é por duas razões. Ou porque você fez o Enem ano passado e se deu muito mal, ou porque você não fez o Enem, mas é a primeira vez esse ano e quer algumas dicas para fazer um bom texto, uma boa redação. E também entender como é que pode um tema tão relativamente, entre aspas, fácil, tanta gente se dá mal nesse tema, como foi o caso ano passado, a questão da violência contra a mulher. Esse vídeo é sobre isso. Então vamos lá? Solta a vinheta. O tema do Enem em 2015 foi a persistência da violência contra a mulher. E nós tivemos realmente 5.810.948 redações sobre esse tema. Desse total, somente 104 redações tiraram a nota máxima. Diferente de 2014, que você teve 250 redações que atingiram a nota máxima, que é a nota 1000 na redação. Esse total, e dessa relação para você entender, seria mais ou menos de que 0,001% das pessoas que fizeram o Enem conseguiram tirar a nota máxima, aproximadamente uma pessoa, uma redação em cada 55 mil redações. Mas se o tema era um tema relativamente fácil, por que tanta gente não conseguiu a nota máxima? No dia seguinte da prova do Enem, eu lembro que o pessoal entrava nas redes sociais e falava: arrebentei, me dei bem, machistas não passarão, não sei o que, não passarão. E teve muito machista que acabou passando, não por ser machista ou não, mas por ter entendido que você tinha ali uma ideia muito além dessa discussão, que era a questão de machismo. A questão central era a persistência da violência contra a mulher. O machismo fazia parte, mas não era o único assunto em questão. Os casos mais comuns de zerar no Enem são a fuga de tema. O tema era a persistência da violência contra a mulher, e a pessoa resolve fazer um discurso falando sobre as conquistas femininas. É claro que isso é relevante, né? E quem corrigiu sua redação do outro lado não te deu nota baixa porque você é feminista e ele te odeia e ele não suporta mulheres independentes. Não tem nada a ver com isso. Ele só te deu uma nota mais baixa nessa questão do tema porque as conquistas femininas são um outro tema. A persistência da violência contra a mulher era o tema central. Então você acabou fugindo do tema. O segundo fator que você tem também é a fuga de gênero. O camarada acha muito bonito você fazer uma poesia sobre a questão da persistência da violência contra a mulher. É muito criativo e você inclusive devia guardar isso para um concurso de poesia, que você teria uma boa avaliação. Não no Enem, que pede um texto dissertativo, que você desenvolver uma ideia, apresentar uma ideia e concluir uma ideia. Ali é uma péssima ideia você fazer qualquer coisa relacionada a um gênero fora, uma poesia, uma narração. Inclusive, algumas pessoas, foram relatadas 55 redações de pessoas que disseram de casos de violência que elas sofreram ou violências que elas presenciaram. Como denúncia, não vai ter força nenhuma, porque existe todo um sigilo por trás da questão do Enem. Você não tem como expor a pessoa e denunciar, não serviu para nada. Elas fizeram uma estrutura muitas vezes narrativa e essas foram algumas dessas pessoas que zeraram. Interessante se fazer mais no órgão específico, assim, telefones do governo federal para você denunciar a violência. Não é o caso do Enem e essas pessoas com certeza se deram mal nesse caso. Tem ainda aqueles casos de pessoas que resolvem fazer número menor de linhas, poucas linhas, ou desrespeitar os direitos humanos. Não esqueça de uma coisa, não são só as mulheres que têm direitos humanos, os homens também têm direitos humanos. E aí a mocinha que resolveu lá falar que o camarada que estuprou, ou seja lá, mas ela começar a pregar que esse camarada tem que ser castrado ou tem que ser morto, aí você cria um problema, porque você tem a questão dos direitos humanos, não é só queira você ou não, só os direitos humanos da vítima, mas é também os direitos humanos do criminoso. E quando você começa a pregar uma punição que viola também esses direitos, como castração, como assassinato, como linchamento, você mais uma vez você vai cair no mesmo problema. Você vai violar os direitos humanos. Então pensa bem, quando você pode ser o que você for, mas se você não respeitar os direitos humanos dos dois lados, você vai cair numa violação e com certeza no Enem você vai se dar muito mal. Mas e se você fez a sua redação, não zerou, mas teve uma nota muito aquém, muito abaixo da sua expectativa? Eu acredito que tem três possibilidades. Uma, você ter tangenciado o tema. O tema era a persistência da violência contra a mulher. E você falar das conquistas femininas. E lá no parágrafo você falou da persistência da violência. Essa é uma das possibilidades. Segunda possibilidade é o que eu chamo de facebookização dos argumentos.
É você montar os argumentos baseado no que as pessoas postam no Facebook. O camarada bota o post, aí você coloca. Isso foi muito perceptível por conta do dia seguinte do Enem. A quantidade de machistas não passarão e não sei o quê. A coisa assumiu uma questão muito mais pessoal do que raciocínio. E dentro do Enem, o que eles querem de você é que você saiba argumentar, desenvolver início, meio e fim de um argumento de forma razoável. É isso que eles esperam de você. Facebook não serve como argumento para nada. Para nada. Ali você tem muita gente repetindo os memes, replicando memes, sem parar para pensar no que eles estão falando. Eu acho que muita gente facebookizou a redação e acabou se dando mal. E a terceira razão é exatamente o seguinte, porque as pessoas às vezes elas têm dificuldade de tratar um tema, de reconhecer se aquele tema perde um relacionamento de causa e efeito, de oposição. Esse tema, que foi a questão da persistência da violência contra a mulher, ele pede um tratamento de causa e efeito, de causa e consequência. Não tem como. Não dá para você polarizar o lado positivo ou negativo, e ao mesmo tempo não dá para você ficar citando argumentos. Às vezes o professor fala, tem que ter no mínimo 3 argumentos. Isso é mais ou menos verdade, daquelas coisas que são mais ou menos verdade. Por quê? Se você tiver 2 argumentos que apresentem a causa e a consequência de alguma coisa, isso é muito melhor do que você ter 50 argumentos mais ou menos. Quando a gente trabalha tratado da argumentação, eu dei aula durante um tempo no curso de Direito, isso é uma coisa que eu sempre dizia para eles. Um argumento excelente é melhor do que 10 argumentos mais ou menos. Essa é a questão. E o que fazer da próxima vez para não cair no mesmo problema? Tem uma série de dicas para você trabalhar. A primeira coisa é você pensar, será que tipo de trabalho esse tema permite que eu faça num texto? É uma oposição? Se eu trabalho de um tema, por exemplo, que me permite trabalhar positivo e negativo, eu vou trabalhar. Mas a maioria dos temas do Enem, eu vou trabalhar causa e consequência, para ver a sua capacidade de elaborar um tema, identificar as causas e mostrar as consequências disso e fazer uma interferência, propor alguma coisa no final do texto, se colocar dentro do texto. Essa é uma das questões muito cobradas do Enem. Então, temas de causa e consequência vão ser infinitamente mais produtivos dentro do Enem. Se prepare para trabalhar causa e consequência, que isso é muito mais provável. Dessa forma, então, leia o tema, pense o que ele permite que você trabalhe. A partir daí, selecione argumentos, ideias baseadas na seguinte pergunta: quais são as causas disso, o que gera isso e como se pode interferir para que isso seja modificado? São 3 perguntas que você tem em mente. Quais as causas disso, o que gera isso e como se pode interferir nisso? E na hora de falar de interferir, pelo amor de Deus, não vem falando de pena de morte, não vem falando de castração, de pagar na mesma moeda. Isso é a tal da violação dos direitos humanos. Você vai se ferrar de novo se fizer isso. Outra coisa, não esqueça, Facebook não é referência para nada. Então, aqueles posts lá que as pessoas gostam de quebrando o tabu, desquebrando o tabu, jovens de direita, jovens de esquerda, por favor, aquilo não é referência para nada, nem para você começar a pensar. Aquilo ali são opiniões, às vezes muito específicas de grupos, que são espalhados pela internet com os memes, e na hora de você argumentar, aquilo às vezes é muito frágil em termos de argumentação. Então, não se baseie naquilo, procure ler de tudo, leia tudo que todos falam. Leia o que o camarada pensa de uma posição política, o que pensa de outra, e construa a sua própria opinião. Não replique a opinião. Eu sempre digo em sala de aula, nunca se esqueça, quando todo mundo está pensando exatamente igual, ninguém está pensando, está todo mundo replicando. Esse é o grande problema, replicando, multiplicando o mesmo pensamento, sem parar para pensar. Elabore sempre uma estrutura mental do texto. Eu sei que às vezes durante o processo seletivo você está naquela coisa, aquela tensão e tem outras provas para fazer, mas organiza mentalmente o início, o meio e o fim. Aí você fala, pô, professor, mas é difícil você organizar, que você está tenso. Mas aí que tá, isso é um exercício, isso não é uma coisa que você desenvolve da noite para o dia, você vai desenvolvendo com o tempo. Aprenda a organizar as ideias em início, meio e fim. Aprenda a ouvir as pessoas e organizar essas ideias para ficar mais fácil na hora de se trabalhar. E por fim, todo tema, de certa forma, é um tema que vai tangenciar uma questão política, não tem jeito, você vai de uma forma ou de outra falar. Mas não se esqueça de uma coisa muito importante, ali é um texto dissertativo, que a pessoa está avaliando a sua capacidade de apresentar um tema, desenvolver um tema, concluir um tema.
aquilo não é um panfleto de diretório acadêmico, em que você vai pregar suas ideias. Não faça isso. Eles não querem aquele discurso panfletário. O que eles querem ali é que você apresente, desenvolva e conclua uma ideia, seja ela qual for, respeitando os direitos humanos dentro do número mínimo de linhas, etc., com coesão e coerência. É isso que eles querem. Então não faça da sua redação um panfleto. Eu acredito que isso tenha sido uma das coisas que ferrou muita gente durante esse Enem. Olhou o tema, viu, vou falar de feminismo. Vou comentar tudo com base nas fanpages que estão associadas ao meu perfil do Facebook. Aí começou a pegar lá, moça, eu não sou obrigado a ser feminista, o outro colocou feministas de plantão, o outro tá. E aí ficou aquele discurso, que é um discurso clichê. E nesse tipo de texto do Facebook, do Enem, eles não querem esse discurso clichê. Eles querem avaliar a sua capacidade de estruturar início, meio e fim, causa e consequência e escrever sobre isso. É isso que está sendo avaliado. Depois não adianta nada botar a culpa no Enem, dizendo que quem corrigiu sua nota do outro lado te deu uma nota baixa porque é uma pessoa machista. Isso é uma tremenda babaquice, isso realmente não tem fim. Eu lembro de uma vez de um aluno que colocou numa redação que o sujeito que matava, ele tinha que morrer. Aí eu questionei pra ele, falei, pô, mas cara, o sujeito mata, tem que morrer, como isso aí, de certa forma, viola os direitos humanos. Aí ele veio com aquele argumento, mas o direito humano da pessoa que morreu. Pois é, você pode pensar o que você quiser, cara, mas na hora que você escreve isso, você cria um problema. Você passa principalmente em textos como o Enem. Então é muito importante a pessoa prestar atenção nesse tipo de argumentação para não cair nessa besteira.